do nosso sistema. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante em relação ao acompanhamento da gestação, e que é uma ultrassonografia que a gente pode realizar e tirar proveitos imensos, informações imensas do futuro dessa gestação, né, e como ela está evoluindo. E para abordar esse tema, né, de ultrassonografia entre 11 e 14 semanas, nós convidamos a doutora Daniela Sodré, que é especialista em ginecologia obstetrícia pela FEBRAS e pela Sociedade Espanhola de Ginecologia Obstetrícia, fellow de Medicina Fetal da Fetal Medicine Foundation e da Universidade de Granada, na Espanha. É diplomada internacional de Medicina Fetal pela Fetal Medicine Foundation. Tem mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É coordenadora de ultrassonografia obstétrica da Unisson e da pós-graduação em ultrassonografia em ginecologia obstetrícia de SI. Né? É médica da Clínica Perinatal e do Feto Centro e presidente em exercício da Associação de Ultrassonografia do Rio de Janeiro. Né? A Daniela tem uma experiência muito grande sobre esse assunto e tenho certeza que a gente vai usufruir bastante dessa apresentação. Né? Daniela, fique à vontade para compartilhar suas imagens do seu tema. Obrigada, professor Nilson. É uma honra, um grande prazer estar aqui. A maternidade escola, que foi minha casa, onde eu me formei. O Jair está aqui com a gente, foi o catapultador de eu ter ido para Londres. Então, é uma pessoa de suma importância. O Borges, um dos meus primeiros staffs na maternidade escola, estou me sentindo em casa, estou muito feliz. Deixa eu tentar. Eu vou botar no modo apresentação. Peço desculpas, o meu computador oficial de dar aula está no conserto, mas eu vou dar com outro computador. Se algum dos vídeos não rodar, a gente tenta fazer eles rodarem depois. Então, a outra entre 11 semanas e 3 dias, né, e 14 semanas, como o professor Nilson falou, ela é extremamente importante para a gente, e eu estou declarando aqui o meu viés, porque eu fui treinada na Fetal Medicine Foundation, sou membro ativo da Fetal Medicine Foundation, então, esse é o meu, e a minha declaração eu tenho um comprometimento que é vital, que é o comprometimento com as pacientes, né? Então, esse é o meu viés. Então, vamos lá. E no Brasil, qual a importância da translucência no Brasil? Bem rapidinho. Se você vê, isso já está um pouquinho antigo, mas se a gente vê que mais ou menos metade das pacientes na região norte, nordeste, não tem um pré-natal com 7 consultas ou mais. Aqui no Rio, 1/3 delas não chega a ter. Então, às vezes, a translucência, às vezes essa ultra, pode ser a única possibilidade da paciente fazer uma ultra, já que pelo Ministério da Saúde a gente só está indicado uma ultrassonografia na gravidez. Ela vai fazer parte de um novo conceito. Daí. Oi? Vamos lá. Um novo conceito que o professor... Desculpa, Dani, Oi. eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar o som de todo mundo e deixar só você, tá bom? Tá bom. Só um segundo aqui. Ok, então. Joia, obrigada. Então, o conceito que a gente tem, que é do professor Nicolás de 2011, essa pirâmide do lado esquerdo da tela, em 1929 foi instituído por decreto o que a gente conhece como a rotina de consultas de pré-natal. Na verdade, não começava com 12 semanas, começava com 16, e ela via poucas vezes a paciente no começo e muitas vezes no final. Por quê?
A gente classicamente sabe da obstetrícia que as grandes tragédias obstétricas, porque obstetrícia não tem complicação, tem tragédia, né? Então, as grandes tragédias obstétricas, elas aconteciam mais no final da gravidez e elas eram imprevisíveis. Isso era o que se sabia em 1929. E as mulheres morriam disso. Era placenta prévia, pré-eclâmpsia grave, hemorragia, né? Ok. Mas, em 2011, tudo mudou, na verdade. E aí, o que o professor Nicolaides propôs é que a gente sabe, a gente consegue predizer muita coisa já, e vamos inverter essa pirâmide, vamos começar a ver essa mulher com 12 semanas. Esse é um exame de suma importância, que a gente consegue prever muitas coisas, a gente consegue instituir, entre aspas, um risco para essa paciente, e ela poderia ser selecionada para ser acompanhada por especialistas ou num serviço secundário ou terciário, ou num serviço primário, não necessariamente nem por médicos, até que fosse feito uma nova avaliação de risco dela com 20 semanas e depois lá com 36, 37 semanas, uma terceira avaliação de risco, e ela seria reestratificada para um pré-natal, continuar um pré-natal de baixo risco ou ser selecionada para passar um pré-natal de médio ou de alto risco. E a outra de 11 a 14 semanas é essa imagem aí, a primeira imagem que a gestante tem do neném como neném, né? Do feto como pessoa, o fetinho aí brincando com cordão umbilical. Antes é um feijãozinho, então a gestação começa oficialmente na cabeça da grávida e dá uma dimensão humana, aumenta os laços materno-fetais, ela possibilita uma série de testes de rastreio, delineia mais ou menos essa evolução da gravidez, e é uma ultra que efetivamente evita a iatrogenia. Por quê? Porque ela é a melhor ultra para datar a gravidez. O erro no CCN bem feito é de mais ou menos 5 dias. Então, você evita os pós-datismos inadvertidos ou as prematuridades iatrogênicas, muitas vezes sem necessidade. E aí, quando a gente fica falando teste de rastreio, na verdade, a palavra mais correta seria rastreamento, né? O que quer dizer isso? A gente vai pegar uma população, e essas curvinhas em sino, elas são, como a gente chama, né, distribuição de Gauss, como as coisas ocorrem normalmente numa população, e você vai ter uma população normal, que são os azuis, uma população doente, que são embaixo da curva vermelha, e você vai ter que ter um ponto de corte para separar, tentar detectar quem são os doentes na gravidez, pegando o mínimo de normais com aquele resultado de exame. Então, esse ponto de corte, esse ponto verde, essa linha verde, a gente vai passar para a esquerda ou para a direita, de acordo com o que a gente for utilizar. O ponto de corte, vamos ter maior taxa de detecção, que é a sensibilidade, com menos ou mais falsos positivos e falsos negativos. Então, a gente não está falando de um teste diagnóstico, a gente está falando de teste de rastreio. E qual foi o primeiro rastreio de aneuploidia? Quando a gente fala em translucência nucal e outras de 11 a 14 semanas, a gente pensa em aneuploidia principalmente, né? O primeiro teste de aneuploidia foi a idade da mãe, que se via que as mães mais velhas, principalmente, acima dos 35 anos, esse risco subia muito rápido de ter um feto sindrômico. As 3 principais aneuploidias são trissomia 21, 18 e 13. Então, com 20 anos e 12 semanas de gestação, o risco de uma mulher ter um feto com trissomia 21 era 1 em 1.068, aproximadamente, e com 40 anos, esse risco é 1 em 68. Né? E com 40 semanas, esse risco cai para 1 em 1.500 e pouco, e com 40 anos, 1 em 97. Se você olhar para a trissomia 18 e 13, é a mesma coisa, você tem um risco com 12 semanas e um risco com 40. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que acontece com esses fetos? Por que é muito mais comum com 12 semanas do que com 40? Esses fetos ficam pelo caminho. A 80% dos fetos com trissomia 18, 13 e Turner, eles não sobrevivem à gestação.
e alguns com trissomia 21. Então, com 12 semanas, a gente vai ver tudo que a gente não vê andando na rua, né? Vai ser muito mais frequente a gente ver alterações e exames, às vezes muito alterados, e por isso esse exame tem que ser feito adequadamente, a gente tem que valorizar muito ele. E aí, em 92, né, o professor Nicolaides publicou, essas são as fotos do primeiro trabalho publicado sobre translucência nucal. Você vê que naquela época ele queria mostrar que o neném era todo englobado pelo líquido e não era só no pescoço, que era como se chamava de higroma cístico. O higroma cístico, na verdade, é uma entidade do segundo trimestre, era um edema linfático, né, na nuca, septado, que era característico, na verdade, mais até dos fetos com Turner, é bem grande. E ele transpôs isso para o primeiro trimestre e quis mostrar que, na verdade, o edema não era só na nuca, o edema envolvia todo o feto. E ele começou a estudar os fetos de 10 a 14 semanas. Muita água passou debaixo desse rio. Por que ele começou a estudar os fetos com 10 a 14 semanas para ver o risco de síndrome de Down? Que começou a ver que era muito mais comum, não só a síndrome de Down, mas Edwards-Patal e Turner, nos fetos, fora as triploidias, nos fetos com translucência aumentada, com esse edema. Tem uma série de hipóteses fisiopatológicas para esse edema. Mas ele quis mostrar que o higroma cístico e a translucência nucal aumentada, na verdade, eram uma coisa só. Então, a recomendação da Fetal Medicine Foundation é que não se use mais o termo higroma cístico. Se use o termo translucência nucal aumentada, a não ser que você tenha um linfangioma bem localizado no segundo trimestre, e aí sim, cervical, você pode chamar de higroma cístico. Ele publicou mostrando que os desfechos eram os mesmos, chamasse você como fosse a entidade higroma cístico ou uma translucência nucal aumentada. Bom, e essas fotos aí? Vocês vão olhar essas fotos e vão falar, eu vejo umas translucências nucais assim. Só que essas fotos aí são de 92, são do primeiro artigo. Foi quando ele falou que provavelmente 2,5 seria um bom ponto de corte. Só que desde 92 muita coisa mudou, muita água passou debaixo dessa ponte. E agora a gente tem protocolos muito bem definidos, universais, mundiais, para avaliação da translucência nucal. Pessoal, a foto da translucência nucal tem que ser essa aí do lado direito. A gente não pode mais aceitar, enquanto obstetra recebendo o exame e enquanto o ultrassonografista fazendo o exame, a gente não pode mais aceitar fotos como aquelas. Aquilo lá ficou lá no século passado, ok? A gente tem protocolos bem definidos, CCN entre 45 e 84, por isso o título da aula é de 11 mais 3, que é 45, e 84, porque tem gente que fala que é 13 mais 6 dias, né? 13 semanas e 6 dias. Radlock dá 14 semanas e 2 dias. Por isso é que não é em semanas, pessoal. O período correto de fazer o exame é em milímetros, porque o milímetro aqui e no Japão é igual, né? Então, é de 45 a 84. Por um acaso, qual é a curva de CCN que o pessoal da FMF usa? É a de Robinson. É uma curva bem antiga, tradicional e validada. Tá? O plano é o sagital médio, quer dizer, esse nenenzinho aí, você vê o rostinho, parece um rosto, não é aquela coisa que você não consegue nem entender que é um rosto, né? Tem o diencéfalo aqui no meio, você vê o nariz, a maxila, o osso da mandíbula, o pescocinho tem que ter um pouquinho de líquido entre o queixo e o peito, né? A posição horizontal, mais horizontal possível, porque você tem que ver bem definida a translucência. Tem que ter um zoom, cabeção, só o cabeção e a parte superior do tórax na tela. Tá? Reduzir o ganho para ficar mais nítido e medir a maior espessura e os calipers on-on. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, eu vou botar, depois vai ter outro slide, que eu tenho que botar em cima da linha branca. Vai ter um slide só como deve ser medido, para vocês saberem, mesmo que vocês não forem fazer ultrassom, vocês têm que saber avaliar se o exame que vocês estão recebendo está bem feito, se o exame que vocês estão recebendo é confiável, né? Só que TN, tudo começa com o quê?
com um bom CCN. Então, antes de vocês olharem a TN, olhem o CCN. Porque, primeiro, acabei de falar, esse exame ele evita iatrogenia. Então, para ele evitar a iatrogenia, obviamente, ele tem que estar bem medido. O CCN é o padrão ouro para a datação gestacional segundo o Ministério da Saúde, a partir de 9 semanas até 14 semanas, tá? Pelo protocolo da SWOG, protocolo da IUN americana, entre 11 e 14 semanas, né? Você tendo o feto como? Assim, do jeito que é para ser, com todos os pontos de vista. Horizontal, ocupando pelo menos 2/3 da tela, não é para ter um feto pequenininho lá no cantinho, não, tá? Ali no meio da cabeça, o diencéfalo, a bolha preta. Aqui você tem que reconhecer um rosto, nariz, lábio, ok, fica difícil, mas você vê a maxila, você não vê zigoma, não vê órbita. Você vê o mento, o queixo, né? Você vê o pescoço com um pouquinho de líquido entre o queixo e o peito. Você vê... É a filosofia da Xuxa. O que tem no meio do corpo? Cabeça, ombro, joelho e pé. No meio do corpo tem o quê, pessoal? Tem o diencéfalo, tem o nariz, tem a maxila, tem o mento, tem o pescoço. Depois do pescoço vem o quê? Tem o umbigo, que todo mundo tem, e fica no meio, né? Ali o umbigo, inserção do cordão umbilical. Aí tem a bexiga. Essa foto, a bexiga não está muito cheia, mas o período de enchimento da bexiga de um feto de 12 semanas é muito rapidinho. Então, vai ver a bexiga durante o exame, na maioria, mais de 90% das vezes. Tá? Na verdade, a partir de 9 semanas, o feto já produz urina. Então, você vai ver essa bexiga e ela vai te ajudar, porque ela fica no meio. Vai ter o falo ali, que ninguém vai tentar sair inventando, né, de tentar adivinhar o sexo do feto, porque chute não é com a gente tem que dar diagnóstico, né? E se você não é especialista, menos ainda, deixa o chute com a vizinha. Tem que estar bem nítido a parte da cabeça e a parte da nádega, né? Caudal, o bumbum do feto. E se você tiver tudo isso, o feto horizontal, nessa linda foto, que é o mais difícil de tudo, a TN vai estar lá. Tá? Então, meu conselho para quem quiser tentar fazer TN é, primeiro pega o CCN perfeito. Quando você pegar o CCN perfeito, a TN vai estar lá. É só dar o zoom, botar só o cabeção e o tórax na tela. Então, como não deve ser feito o CCN? Então, esses fetos aqui. Isso aqui não é um corte sagital. Sagital, ó, para quem não tem muita noção, é esse. Quem não lembra, coronal é esse. Então, esse feto aqui está no corte coronal, ele está de costas. Isso não é confiável, você não sabe se você está no maior diâmetro. Nem esse aqui, eu não consigo nem ver o rosto. É o feto saci pererê, com a perna no meio. Né? Gente, esses não são o padrão de qualidade de CCN. Você vê que um está superestimando, o outro está subestimando. Tá? A gente deve procurar ver se o CCN está bem medido, porque quanto mais bem medido, mais confiável ele fica. O erro de um CCN bem medido é de 5 dias, é menor do que o da DUM. E a técnica de medir a TN, se vocês forem avaliar se a TN está bem medida, saibam que quanto menos sagital você está, mais a TN fica subestimada. Então, aqui do lado direito, olha um fetinho totalmente sagital, você tem uma medida aqui de 1,8 milímetros dessa TN. Se eu começo a desviar, e olhem bem aqui esse perfil dessas crianças aqui nessas fotos, nesses ultrassons, vocês vão ver que a maioria dos exames que vocês veem como se fosse sagital, talvez não a maioria, talvez você esteja muito mal-humorado, mas assim, uma boa parte deles, infelizmente, você vai ver isso, ó, o zigoma, tem zigoma, tem órbita, ó, a órbita aqui, né, o canto aqui, é o que eu falo, não é nem coringa, o sorriso ali no canto. Tem essas, não é uma face, né? Ele perde, a primeira coisa, ele perde o osso nasal aqui, você perde as estruturas do cérebro, isso com um pequeno desvio do sagital médio. Isso aqui tem 1,8 de TN e esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo tem 1,3 de TN. Aí vocês vão falar, Daniele, você é muito chata, porque 1,8, 1,3 é tudo normal.
queridos, mas e se for 2,8 para 2,3? Aí você deixou de, ou quem fez o exame deixou de detectar uma TN francamente alterada para qualquer idade gestacional. Tá? Então, cuidado. A gente tem que pedir o exame e a gente tem que ver depois se o exame corresponde ao que a gente está esperando dele. Né? E aqui, esse aqui é de um artigo da ABEL, ABEL 2010, e essa figurinha aqui, esse esqueminha, é da American Society de Ultrassom, para mostrar que não é só a Fetal Medicine Foundation que manda medir desse jeito. Qual é a maneira correta de posicionar os calipers? Há muito tempo atrás, se dizia que era para usar assim, era dentro, mas as curvas mudaram. E já tem um tempo. Então, a gente vai botar a maneira correta aqui, isso é da Sociedade Americana. É essa aqui, é o bonequinho aqui embaixo. É no maior lugar, não precisa ser exatamente atrás do pescoço. Né? Aqui você tem duas medidas vermelhas que estão em lugares menores e a medida correta é a amarela, o posicionamento correto dos calipers, que é no maior lugar. Tá? E aqui o correto, o bracinho, como eu falo, o bracinho do caliper, ele tem que estar pisando na linha. Esse que é o tal do on-on que tem no protocolo da Fetal Medicine Foundation. Joia, porque senão está subestimando ou superestimando. Então, como não deve ser uma aparência de uma translucência nucal? Então, isso aqui está bem rodado, a gente acabou de ver, né? Olha só, deixa eu botar o... Aqui ele não tentou com a seta. Vocês conseguem ver minha seta? Acho que sim, né? Então, você tem aqui o feto bem rodado, que já está subestimado, essa TN, né? Aqui, mais ainda, né? O sorriso do Coringa aqui está muito rodado, aqui sem zoom nenhum. Então, essa dá até para ver o diencéfalo, mas ele não está sagital médio, não está com zoom adequado. Então, a gente deve evitar, a gente deve direcionar os exames de translucência nucal para especialistas, ok? Não manda fazer no genérico, não, porque vai fazer diferença. E se você for fazer ultrassom, não se contente em ser um genérico, né? Estude, faça os cursos, se certifique para que você faça um negócio bem feito, porque é uma responsabilidade. E não é mais, lembra que eu falei daquela em 1992? 2,5 parece que vai ser um bom limite da normalidade, só que não é mais assim. Tá? Existe uma faixa de normalidade, se vocês olharem aqui a referência do David Wright, que é o estatístico da Fetal Medicine Foundation, é de 2008, né? Isso feito com centenas de milhares de fetos. O verde é a mediana, aqui temos o percentil 5 embaixo, o percentil 95 ali em cima, e você vê que com um CCN de 50, 2,5 é francamente anormal, acima do percentil 95. E com CCN de 80, 2,5 é normal. E não existe nada preocupantemente normal. Se é normal, é normal. Ok? E o percentil 99, de acordo com a Fetal Medicine Foundation, é 3,5. É fixo. É o percentil em que... Agora, o que é percentil, gente? Todo mundo aí domina o que é percentil? Então, vamos lá, rapidinho, rever o que é percentil. O que é o percentil 5? Essa é a distribuição de alguma coisa na natureza, distribuição gaussiana, curva normal. Aí eu tenho percentil 50 é a mediana, é aquele momento, aquele ponto da curva em que metade da população está acima, metade da população está abaixo, ok? Percentil 5, 5% só da população estão abaixo e 95% estão acima. E o 95% ao contrário, 95% estão abaixo e 5% estão acima. Então, essa curva aqui, percentil 95, quer dizer que 95% da população em geral está abaixo dela, 5% acima. E o tal do 3,5, que eu falei que é fixo, que é o percentil 99, quer dizer que só 1%
da população de fetos desses tamanhos aí está acima dela, só 1% acima do percentil 99, ou seja, 99% está abaixo. Agora que a gente esclareceu isso, a gente vai fazer a próxima pergunta. Então, se o feto deu aqui 2,5, aí vem um problema que a gente tem de aconselhamento, né? Deu 2,6 a TN do feto, ou 3. E aí a paciente chega para a gente, para o Jair, para o Cristos, para mim, como especialistas, e ela fala, o médico disse para mim que o meu neném tem um problema, porque a translucência dele deu 3, deu 2,7. Não, calma, né? Não é bem assim. Vamos ver o que quer dizer isso. A TN, quando ela está normal, nossa definição de normal, abaixo do percentil 95, esse feto tem uma chance de 0,2%, quer dizer, 2 em cada 1.000 de ter uma aneuploidia, 1,3% de óbito fetal, 1,6% de malformações grosseiras e 97% vão nascer vivos e bem, graças a Deus. Aí, esse feto, que tinha uma TN de 2,7, 2,8, de 3, antes que você diga para a paciente que seu filho tem um problema sem você ter certeza se ele tem. Né? Primeira coisa que a gente jura, né? Primo non nocere. Primeiro, não fazer mal. Não fazer mal inclui o psicológico da paciente. Então, TN entre o percentil 95 e o percentil 99, que é o 3,5. Vai aumentar consideravelmente o risco de aneuploidias, ok. Vai aumentar um pouco o risco de malformações grosseiras, ok, das quais a maioria vão ser cardíacas. Malformações cardíacas graves cursam com TN aumentada frequentemente, numa proporção significativa das vezes. Mas, ainda assim, esse feto que tem uma TN que está alterada, acima do percentil 95, mas que está abaixo de 3,5, olha isso aqui, 93% vão nascer vivos e bem, pessoal. Então, muita calma nessa hora. Vamos botar mais de 90%. Né? Então, você vai falar, olha, existe um aumento do risco. O que a gente vai falar para você? Existe um aumento da chance desse feto ter um defeito genético, uma aneuploidia, né? Ter uma malformação que pode ser cardíaca, e daí a gente deve prosseguir a investigação, mas calma, não é o diagnóstico, não é definitivo, porque 93%, mais de 90% deles vão ficar bem, mas a gente tem que investigar, porque a gente sabe que é um risco aumentado. Agora, claro, à medida que a TN vai aumentando, 3,5, 4,4, 4,5, 5,4, vai diminuindo a chance dessa criança não ter nada. Vai aumentando a chance de aneuploidias muito, aumentando a chance de óbito fetal, por conta também das aneuploidias ou malformações grosseiras, inclusive principalmente cardíacas, né? E, claro, acima de 6,5, você vê que muito poucos se salvam, mas olha só, 15% é 1 em 6, não é muito poucos, mais ou menos. Ainda tem um monte de gente que se sai bem com uma TN acima de 6,5, mas é óbvio que a preocupação é multiplicada. Tá? Aí, tudo bem, vimos a translucência. Na mesma corte da translucência, a gente tem protocolos para avaliar o osso nasal. Eu queria chamar a atenção de vocês que o osso nasal, gente, a gente vai avaliar ele no primeiro trimestre, a gente não mede no primeiro trimestre, tá? Foi publicado um artigo da Kátia Bilardo sobre medir, e assim, é pouco reprodutível, não dá certo, então a gente não deve medir o osso nasal no primeiro trimestre, ok? A gente deve avaliar presente ou ausente / hipoplásico. Então, a classificação ausente e hipoplásico é igual, é a mesma coisa. Ele pode estar totalmente não estar lá, ou ele pode estar lá e não estar muito calcificado. O transdutor tem que entrar paralelo ao nariz, né? A varredura paralela ao nariz, ou seja,
feixe ultrassonográfico tem que estar perpendicular ao nariz. E você tem que ver 3 linhas. A ponta do nariz, a pele e o osso nasal embaixo, pessoal. Tá? E ele só é considerado presente se o osso for mais grosso e ou mais brilhante do que a pele acima dele. Então, sinal de igual, vamos para o próximo. Olha aqui. Esse aqui do lado esquerdo, você vê o feto no sagital médio, com um zoom adequado. Você vê que o ultrassom está entrando, o feixe ultrassonográfico perpendicular ao osso, a ponta do nariz, a pele e o osso aqui embaixo. Ok? Esse menino aqui do lado, vejam a diferença. Você só vê a ponta do nariz e a pele. Não dá para ver nenhum osso embaixo da pele. Isso é um osso totalmente ausente. Ok? Mas, cuidado, tem muita gente que bota setinha aqui na pele e escreve osso nasal. Isso não faz ele aparecer, tá? O wishful thinking não funciona com ultrassom. Você quer que ele esteja lá e mentaliza, não vai aparecer. Ou ele está ou ele não está. E você pode chamar outra pessoa mais experiente para olhar, olha de novo, olha em outra posição. Tá? Então, não está lá, mas não só isso. Olha esse outro menino aqui. A pele, esse ainda está meio borradinho, coitado. A pele e a ponta do nariz e a pele em cima do nariz, elas ficam praticamente unidas, né? Você vê um sinal de igual. Olha esse osso aqui embaixo. Ah, aqui eu estou vendo o osso nasal, mas ele está mais branco, mais grosso do que a pele em cima? Não, não está. Tá. Esse é um osso nasal ausente, classificado como ausente. Tá? Então, o osso nasal classificado como ausente, a gente bota ausente / hipoplásico ou hipoplásico para a paciente não ficar apavorada achando que o filho não tem nariz, né? Mas tinha uma frase na cozinha do Kings que a gente sempre deve ter em mente, na parede, uma poesia que era assim: o osso nasal é como o amor. Se você tem que procurar muito, ele não está lá. Tá? Então, por outro lado, se você viu, está mais brilhante, mais espesso, ótimo, ele está lá. Aqui, por que o osso nasal é importante? Vamos lá, 3% só dos fetos euploides de todas as etnias, tá? Eles têm osso nasal ausente ou não calcificado adequadamente nesse intervalo, até as 14 semanas. É claro, quanto mais perto de 11 semanas, maior a chance dele não estar calcificado, e aí ela vai fazer com 12, 13 e ele vai estar calcificado. A recomendação que a gente faz hoje em dia, até para poder avaliar a anatomia melhor, é que as pacientes venham com 12 / 13 semanas, nem venham no início com 45, nem no final com 84, porque é muito mais difícil de a criança estar numa posição neutra, de avaliar bem uma posição boa para ver a TN. Outra lenda, que a TN tem que ser vista pelo transvaginal. Não precisa. 98% dos trabalhos sobre translucência nucal no mundo, ou mais, são feitos via abdominal. Na verdade, é um exame que a gente tem que aproveitar que no Brasil a gente tem essa cultura do transvaginal no primeiro trimestre, né, de 11 a 14 semanas, para avaliar pelas duas vias, porque pelo transvaginal a gente vê a anatomia muito melhor. Mas no transabdominal a gente costuma ver a TN muito melhor, o osso nasal, os marcadores, a gente consegue manipular a sonda, botar o fetinho na posição que a gente precisa. Então, voltando para o osso nasal, a gente tem nos euploides 3% de osso nasal ausente / hipoplásico nessa idade, e nos Downs, 60%. Ele é um excelente marcador, porque ele é muito mais frequente nos fetos com Down, Edwards e Patal, e até em outras síndromes, do que nos fetos euploides. Na população negra, com um osso nasal muito, né, aquele nariz muito chato, ou leste asiático, chinês, japonês, coreano, essa proporção chega a 10%. Né? E nos caucasianos bem brancos mesmo, com o nariz assim bem
chamativo, 1% só, é menor, né? Então, é mais significativo em pacientes brancos do que em pacientes negros ou asiáticos. Mas o programa de cálculo de risco da Fetal Medicine Foundation leva isso em consideração. Aí vamos passar passando os outros marcadores, porque, na verdade, hoje em dia, é o que a gente fala, a maioria das pacientes não tem oportunidade de fazer um ultrassom com um médico que domine a técnica para fazer. É difícil fazer um ducto venoso bem feito, né? É difícil fazer uma tricúspide, mas vamos falar sobre eles, porque eles podem ajudar a gente numa situação limítrofe, num risco limítrofe, numa paciente mais velha, você quer que ela faça, tem um risco maior, quer que ela faça com um especialista, o que você espera ver? Primeiro, um zoom, só a barriga da criança na tela, praticamente, o ducto venoso, esse pontinho amarelo aqui, ele é uma conexão, um shunt entre a umbilical aqui e o coração, tá? Do feto, e a onda dele é essa, é um Mzinho. Presta atenção que essa é a onda S, essa é a onda D, e essa aqui embaixo é a onda A. Você preste atenção que aqui é S, D e a onda A aqui embaixo. Preste atenção que aqui na parte de baixo é um ducto venoso reverso, em que a onda A está para baixo da linha de base. Isso quer dizer que existe um aumento, uma série de mudanças no coração, nas pressões cardíacas, ok? E isso aqui aumenta o risco do feto ter aneuploidias e aumenta o risco dele ter um defeito cardíaco de nascença, né? Um defeito cardíaco congênito. Gente, é muito difícil, olha como é pequenininha a onda A, e a maioria das vezes, vou passar aqui para o próximo, a maioria das vezes a gente vê assim, né? Um ducto todo misturado, você tem onda para cima, tem onda para baixo. Então, eu costumo falar, não tá conseguindo fazer um bom ducto, todos os artigos falam que você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, faz direito. E se você olhou e viu essa terceira onda aqui, ó, de cima para baixo, essa onda não me dá nenhuma segurança que esse feto tem um ducto bom ou ruim. Então, cuidado. Assim como aqui a translucência nucal e o osso nasal, todos os marcadores têm protocolos da FMF muito bem definidos. Então, 45, 84, também sagital média, tem que ter o zoom, tem uma série de definições técnicas para que se tenha a varredura, por exemplo, 3 a 7 ondas só, né, que são essas ondinhas aqui na tela. Não pode ter 20 ondas pequenininhas, as ondas têm que ser grandes para você conseguir definir se a onda A é positiva ou reversa, né? E assim como o osso nasal, por que ele é importante, a onda A anormal do ducto, a onda A reversa do ducto? Porque também ele está presente em 3% dos fetos euploides e mais de 60% dos Downs, que é o mais frequente, né, o que a gente mais procura, porque os outros vão ter outros comemorativos anatômicos, vão ter alterações anatômicas também. Então, vai ser também um marcador de malformação cardíaca. Então, é importante a gente fazer o ducto bem feito e não confiar totalmente, dar uma olhada, ver a qualidade do ducto que foi feito, porque, infelizmente, muitas vezes não dá para confiar. Melhor você deixar para lá. E a regurgitação tricúspide, gente, o feto de 12 semanas, ele é assim, né, desse tamanho. Mas ele é igualzinho ao feto de 22, que é desse tamanho. Então, você consegue fatiar ele nos mesmos pedacinhos que você consegue fatiar o feto grande. Então, quem fizer ultra consegue fazer um corte de 4 câmaras. A regurgitação tricúspide, eu acho uma injustiça que o pessoal fala que ela é muito difícil e que é puramente teórica. Ela ajuda muito o exame, ela não é nada difícil. É só você fazer uma secção axial do feto na altura do tórax, esquece que ele é pequeno, finge que ele é grande, dá um zoom bem grandão e você vai ver mais ou menos, pelo menos, por mais que a sua máquina não seja nenhuma Brastemp, você vai conseguir ver as 4 câmaras. E aí, se você conseguir botar aqui na parte do lado direito,
A diferença, essa de cima é uma onda normal de válvula tricúspide e a de baixo é uma onda com uma mega regurgitação, que inclusive você ouve, ela te incomoda. Então, é fácil de ver, é muito representativo, principalmente para malformação cardíaca. Tá? Quem for estudar ultrassom, não fica inibido, não. Faz o curso online e procura, só consegue quem tenta. Tá? E não é difícil de fazer, não. Tem um protocolo, olha só, essa foto aqui não é uma foto de livro, não, uma foto da vida real. Então, você consegue botar lá um zoom bem grande, bota do lado direito, perto da parede anterior do tórax, e vê 4 ondinhas, vê se está bonitinho. Isso aqui já te ajuda a excluir uma série de malformações também aqui no coração e no tórax. E com a interpretação no começo, quando o feto é bem pequenininho, ela é mais comum um pouquinho. E claro, se o feto tem uma TN grande, esse marcador ele vai ser mais frequente se a TN estiver aumentada, porque essa TN aumentada pode ser por uma série de fatores, inclusive defeito cardíaco, insuficiência cardíaca, ou as aneuploidias que cursam também com defeitos cardíacos. Então, uma regurgitação tricúspide só vai estar presente em 1% dos fetos euploides. Tá? Ela, presta atenção, ela é um fluxo com mais de 100 centímetros por segundo, um fluxo de muito alta velocidade. E nos fetos com síndromes, com Down principalmente, mais da metade deles, ou em torno da metade dos fetos com Down vão ter regurgitação tricúspide. Em torno de 30% dos Edwards vão ter regurgitação tricúspide. Então, é para valorizar. Só para vocês saberem do que se trata. Aqui, em relação às gestações múltiplas, uma das coisas muito importantes que o obstetra precisa saber quando olha um exame, um laudo, chegou o laudo com a foto, é gemelar. Aí, uma das coisas que é obrigatório o ultrassonografista dizer no laudo do exame é a corionicidade, se a gestação for múltipla. Por quê? São coisas totalmente diferentes. A gestação monocoriônica, em que eu tenho uma placenta só, tenho um alto risco de problemas de transfusão feto-fetal, de restrição seletiva de crescimento, de óbito fetal, tenho o dobro de risco de malformações fetais em cada feto, ou seja, em uma gravidez eu tenho 4 vezes o risco de malformação fetal, principalmente cardíacas, da gestação dicoriônica, que cada um tem a sua placenta, os dois estão dividindo o quarto, mas é muito mais tranquilo. E a follow-up, o acompanhamento da monocoriônica tem que ser com Doppler, tem que ser a cada 2 semanas no período de risco de transfusão fetal maior, né? Ao contrário do dicoriônico, que pode ser seguido muito mais tranquilamente, com ultras a cada 4 semanas, ou até sem Doppler. Se tiver alguma alteração no crescimento, vai para o Doppler, né? Então, para vocês, na prática, de 11 a 14 semanas, chegou o laudo, não está escrita a corionicidade. E aí? Vocês vão olhar e vão ver esses vídeos. Desculpa, eles não estão rodando. No final, posso botar para vocês, se vocês quiserem, mas eles estão disponíveis na página da Fetal Medicine. Mas essas fotos são muito significativas. Por quê? Essa aqui, você vê a placenta, vê a placentinha aqui, vê um feto aqui, outro feto aqui. A membrana entre eles está extremamente espessa. Aqui uma membrana espessa, colorida dentro. Isso é o sinal do lambda, ou como alguns gostam de dizer, do lambda preenchido, porque você tem 2 córions, então você tem uma membrana quádrupla. Tem o córion desse aqui de baixo e o córion desse aqui de cima. Então, essa membrana aqui espessa e o córion entrando, membrana dentro. E nas monocoriônicas, é um ovinho de Páscoa só, é um córion só. E o que você tem separando os fetos é só o âmnio, é só a membraninha amniótica. Então, você vê que ela embaixo dela não tem nada, é preto, né? É preto porque é o espaço celômico. Então, segunda-feira de manhã, chegou uma paciente no consultório, sem estar escrito qual é a corionicidade, ou
na emergência, no ambulatório, sem dizer a cronicidade, você olha e vê se tem 2 córions entrando aqui, a placenta entrando por dentro da membrana, ou se embaixo aqui do lambda está preto, não tem nada. Você vê só a membraninha amniótica de um e a membraninha amniótica do outro. Tá? E a anatomia? Bom, tem muita coisa nova de anatomia no primeiro trimestre. A gente sabe que hoje em dia, metade das malformações complexas e graves, a gente consegue detectar com 11 a 14 semanas, tá? Metade das malformações detectáveis na gestação, né? Com 11 a 14 semanas. E a gente tem um protocolo mais simples de todos, que é o da SWOG, que define que a gente deve checar o crânio, se está calcificado íntegro. É importante que com 11 semanas, 100% dos fetos tenham o crânio calcificado. Então, se ele não aparecer nitidamente calcificado, é um problema. Se existe o cérebro, uma linha média e os plexos coroides dos 2 lados, ok? A face, eles falam em órbitas, mas dá para ver os cristalinos também. E o perfil, a gente já viu que o perfil, se a gente tirar uma boa foto para o CCN, vai estar lá, né? Coluna no córtex sagital médio, não é exatamente a coisa mais informativa, a gente vai ver por quê, mas eles recomendam que faça. Bom, pode ter uma genesia sacral, por exemplo, que é uma coisa que acontece em uma frequência muito aumentada, por exemplo, na diabética mal compensada. Então, a gente tem que pensar nisso. O tórax, se vai ter o coração no corte das 4 câmaras e se em volta não vai ter mais nada, né? E já dá para ver, porque ele já está bebendo água, o coração e o estômago no mesmo lado, porque a gente vai fatiando, vai vendo isso. Assim como a inserção do cordão, né? Integridade da parede abdominal anterior. Bexiga, a gente já comentou que vai dar para ver. Os rins, não necessariamente vai dar para ver, mas se tem bexiga visível, pelo menos um rim funcionando tem. Então, já está ótimo, né? E é muito simples ver os 3 vasos no cordão, porque aí também quem tem artéria umbilical única tem um risco aumentado de ter trissomia 13 e 18, vai ser uma informação importante no primeiro trimestre, e se não tiver, vai ter um risco um pouco aumentado de ter restrição de crescimento fetal, ou seja, é uma paciente que merece uma outra de terceiro trimestre para avaliar o crescimento, né? E as extremidades, simplesmente se tem todas, é um bom começo, né? Então, vamos lá. Na foto do CCN, gente, nessa foto aí, bem feita, a gente já vai ver uma porção de coisas. Ó. Vamos ver se tem a calota craniana. Vamos ver o perfil, se está mais ou menos normal. Nariz, boca, queixo. Esses pedaços pretos dentro da cabeça, que eu já vou falar para vocês, cena dos próximos capítulos, rapidinho, né? Que é da anatomia. Já vou ter a TN, que a gente sabe. Aqui a inserção do cordão. Nessa foto, por um acaso, peguei os 2 pés, mas não é obrigatório, né? E a bexiga, já vou ver se está lá. E aqui já vou ver se não tem nenhuma alteração bizarra, como, por exemplo, uma coluna fazendo um ângulo de 90 graus. Então, só um CCN bem feito já me mostra um monte de informações da anatomia do feto. A cabeça normal, a gente vai ver, então, a calota craniana, linha média. Então, essa foto aqui, a gente fala que é a foto da borboleta. A foto da borboleta com a linha média, vocês têm que ver se tem. É muito importante. O pescoço, você tem que ver, por quê? Para ver se não tem uma translucência aumentada, coisas esquisitas dentro da cabeça, de parte a parte. Esse menino aqui, cadê a calota craniana dele, né? O outro com micrognatia, alteração no maxila. Então, dá para ver um monte de coisa. Isso é para vocês saberem o que já dá para fazer quando a paciente faz exame com o especialista. Tá? Suponha que a paciente teve um filho com fenda facial na última gravidez. Que tranquilidade para ela não vai ser ela poder sair do exame, sabendo que o palato, a parte da maxila, a parte frontal da arcada dentária, não tem nenhum grande buraco, né? E que não tem micrognatia. Tem uma série de coisas que a gente pode detectar
no exame. Ali, fotos do mundo real, o coração com as 4 câmaras, dá para ver, se botar uma corzinha, dá para ver até aqui o septo, tudo bem, não precisa, não é o básico. E também dá para ver isso aqui, ó. Se você vai olhar o coração para escutar a TR e tem uma bolha preta aqui do lado, aí você desce para o abdômen, não tem bolha preta nenhuma lá, gente, isso é uma hérnia diafragmática congênita, já dá para detectar no primeiro trimestre e tem o que fazer, né? E aumenta o risco de trissomia 18 também. Então, é importante, né? Isso é o que já dá para ver no exame de primeiro trimestre, bem feito. Inserção do cordão na parede abdominal, né? Você tem algumas alterações. Né? O estômago, do lado esquerdo, vai estar no mesmo lado do coração. No coronal, você pode conseguir ver os rins ou não. Na verdade, entre 11 e 12 semanas é pouco frequente conseguir ver os rins. Depois de 13 semanas, a gente sabe que em 100% dos casos é possível ver os rins, principalmente por via transvaginal. Né? E as bexigas, a entrada do cordão, a bexiga, você vê os vasos em volta, ou nesse caso aqui do lado direito, só tem uma artéria. Então, você tem a bexiga aqui e uma artéria só, e já fez o diagnóstico de artéria umbilical única. Já fez questão de puxar essa paciente, pelo menos para fazer uma morfológica, né, indicar uma morfológica, para avaliar melhor a anatomia, ver se não tem outro estigma de trissomia 18 ou 13, tá? E as extremidades, o básico é ver se tem as extremidades, tem 2 mãos, tem 2 pés, ótimo. Se você conseguir ver detalhes como dedos extras, ai, que maravilha, sua máquina é muito boa, você tem tempo de fazer um exame detalhado. Mas o nosso objetivo é ver se ele tem todas as extremidades. Por quê? Porque isso a gente já falou, a gente já consegue detectar 1/3 a metade das malformações no primeiro trimestre. Tá? Antes, com 18 semanas, 50%. Né? 40%, o pessoal do grupo de Oxford, do professor Ares Papageorgiou, também fez uma mega revisão e chegou no mesmo número, 43% mais ou menos no primeiro trimestre. E aí, o professor Nicolaides, o grupo do professor Nicolaides, Argyrosin e Elac, separou entre aquelas que a gente sempre pode ver, as que às vezes a gente pode ver e as nunca detectáveis no primeiro trimestre. Isso foi em 2011, um artigo retrospectivo. Bom, olha lá. Esse menino aqui, a acrania. A acrania sempre é detectável. Né? Então, olha para a foto. Às vezes, a gente vê com pena uma foto de primeiro trimestre que dava para ver que eu falo o sinal do Elvis, né? É o sinal do Elvis. E a holoprosencefalia, a lobar. Você tem na parte da frente, você não tem aquela linha média da borboleta, né? Você não tem aquela imagem da borboleta, você tem uma grande panqueca preta na parte da frente do cérebro. O Cristo perguntou se ia falar grego, pois é, holoprosencefalia, pessoal. Holo é tudo, pros é na frente, cefalos, céfalos é cabeça. Então, é tudo junto lá na frente da cabeça. Holoprosencefalia alobar, normalmente associado com trissomia 13, frequentemente, né, na maioria das vezes é letal, óbvio, é sempre letal, mas a maioria das vezes é trissomia 13, mas pode não ser. Então, essa criança merece uma investigação genética, porque se não for, pode ser autossômico recessivo e ter uma taxa na nova gravidez de possibilidade de 25% de ter de novo. Tá? O que mais? Onfalocele, né? É quando você tem uma parte dos órgãos dentro do cordão, que pode ser só o intestino, ou pode ter fígado, pode ter outras coisas, o estômago pode estar lá dentro também. A onfalocele pequenininha, muito cuidado. Gente, se vocês não sabem o que dizer para a paciente, não digam nada. Isso eu aprendi com a vida, porque a gente não pode falar errado, né? Então, a onfalocele pequena, ela tem uma chance muito maior de ter uma trissomia 13-18 associada do que uma onfalocele grande. Então, essa paciente merece ver um especialista. Na dúvida, manda para o especialista. Manda para o Jair, para o Cristo, estão aí para isso mesmo. Né?
Gastrosquise é quando você tem um defeito, aí você vê as tripinhas todas boiando aqui no líquido, olha lá, as alças intestinais livres no líquido, parece uma couve-flor, né? E você vê, é um defeito normalmente do lado direito do cordão, provavelmente origem isquêmica, né? O que mais? É a mega bexiga. Vocês acreditam, tem gente que dá um laudo que está tudo normal, e você vai olhar a foto e tem isso? É possível, tudo é possível nesse mundo. Então, dá uma olhadinha na foto. A mega bexiga, a bexiga acima de 7 milímetros no longitudinal, ela é uma coisa que deveria ser sempre detectada e se for entre 7 e 15 milímetros, ela aumenta muito o risco também de trissomia 13 e 18. Se for acima de 15 milímetros, provavelmente ela é um problema obstrutivo e aí é muito grave, que o prognóstico é péssimo. Tá? Anomalia de Boris-Talk, essa que eu falei, gente, você vai fazer um CCN, olha isso, a gente acha, a hipótese mais aceita é que seja uma rotura precoce da membrana e que uma parte ali tem uma onfalocele grande, o cordão fica muito curto e uma parte do feto fica para fora. Não necessariamente tem a crania, né, mas você tem uma coluna fazendo um S, você viu uma foto parecida com isso, pode acreditar que deve ser Boris-Talk anomaly, anomalia do pedículo corporal ou qualquer outra tradução, mas a gente acaba usando Boris-Talk anomaly mesmo. Então, fora essas malformações, as outras todas você tem, às vezes, detecção, algumas mais, não tem uma mão, não tem um pé, algumas menos, como espinha bífida, por exemplo, fendas faciais, né? E as que a gente não vai detectar, porque são do desenvolvimento. Mas a gente não vai detectar até a coisa evoluir e a gente começar a detectar. Deu pau no meu PowerPoint, gente. Mas eu estava acabando. Então, se vocês quiserem, a gente pode ir para a discussão. O que eu não consegui falar foi da Nilson, Jair. Eu não consegui falar. É tanta informação que o seu PowerPoint não aguentou. Aguentou. Eu não consegui falar da rastreio de pré-eclâmpsia, mas acredito que vocês já tenham falado disso em outra vez, não? Não tem problema, tem bastante coisa para a gente discutir. Tá ótimo. Fiquei devendo rastreio de pré-eclâmpsia, aspirina, que é o meu tema preferido. Olha, eu não vou deixar o professor Nilson falar mais, não vou, acabou, perdeu. Pronto, todo mundo pode já ativar o seu som. E aí, Nilson? Valeu, obrigado. Bom, exatamente como o Jair falou, comentou, né? Assim, o peso, a importância das informações foi muito grande, por isso que deu problema no seu PowerPoint. Mas eu acho que nem né, assim, a quantidade, não tem a ver mais com quantidade, tem que ver com a qualidade, né? A qualidade da informação, o que a gente pode absorver de um ultrassom no finalzinho do primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, essas informações são muito importantes e um ultrassom de qualidade é fundamental nessa época. Então, a gente pode minimizar, né, diversos problemas, né? A gente pode fazer vários diagnósticos e com uma análise criteriosa, a gente poder dar mais informações para essas pacientes, né? Eu gostaria, então, de colocar aberta a discussão, começar Jair, fazer seus primeiros comentários. Obrigado, professor. Primeiro, eu queria agradecer a Dani pelas palavras carinhosas, não é, do início da carreira dela, realmente que eu participei, então pude contribuir um pouquinho aí para essa formação magnífica que ela tem. E depois dar os parabéns pela apresentação completa, não é?
e comentar algumas poucas coisas assim, só para título de ilustração, coisa que a gente comenta no dia a dia, não é, Dani? Sabendo que você assumiu isso lá na Unissom, eu dei essa aula que você falou hoje aí durante 10 anos e você acrescentou muita coisa. Essa aula está muito melhor do que a que eu dava há anos atrás lá na Unissom. Muito bom, parabéns. Primeira coisa que eu acho legal que você comentou é em relação ao tal da translucência de 2,5, que infelizmente até hoje a gente vê no laudo o colega, ele tem ali, assim, eu acho que o equívoco, o desconhecimento de colocar entre parênteses assim, tem normal igual, menor ou igual a 2,5 no laudo de morfológico de primeiro trimestre ou de TN. Você não pode nunca escrever, nem quando a TN é menor que 2,5, que ela está normal, porque é uma questão de interpretação. Se a TN tiver 2 e o neném for down, ela estava normal, ele era down. Então, não tem esse corte, essa coisa, esse machado na cabeça do paciente que ele acha que se a TN for 2,4 está normal, e se for 2,6 está alterado. E uma coisa que é muito importante em cima disso é que é não raro a paciente chega para mim, para outros colegas, para remediar a TN, porque foi lá há uma semana, com 11 semanas ou 12 semanas, e aí mediu uma TN de 3, e aí volta hoje, e aí alguém achou uma TN de 2,4. Não importa isso é um erro crasso. Você não pode reclassificar o risco dessa paciente, você tem que ficar com o maior risco que foi dado. E você colocar esse risco para baixo, as pessoas se iludem com isso, é tapar o sol com a peneira. O que mais a paciente quer é ouvir que aquele colega lá atrás, há uma semana, se confundiu e está tudo bem com o neném dela. É o que ela mais quer. E existe uma possibilidade desse neném nascer normal de verdade e esse colega ainda ser penalizado porque vão dizer que mediu alguma coisa erradamente. Então, quando a paciente, isso acontece assim, todo mês a paciente vem para mim, lá no Caxias d'Oro, a colega acha uma TN e tal, e ela vem para eu avaliar, para fazer o aconselhamento. Aí a paciente quer que eu meça de novo, eu falei, não, olha, o meu está dando aqui, o dela deu 3, o meu está dando 2,8, mas o risco que ela deu aqui de 1 para 80 é 1 para 80 e eu não vou mudar. Eu não vou dar outro laudo. Eu só vou aqui discutir com você o que você quer daqui para frente em relação às possibilidades, porque o risco está dado. Reclassificar a TN é um erro muito importante. E, encurtando aqui, assim, a gente faz hoje, eu sempre batendo nessa tecla, já há anos batendo nessa tecla, infelizmente, o plano de saúde, o código que existe, o código TUS, é ultrassonografia obstétrica TN, é o nome do exame, o que é um erro. Deveria ser ultrassom morfológico de primeiro trimestre, porque só existe código, porque se você botar um morfológico no primeiro trimestre, a Unimed, por exemplo, ela não autoriza o exame. Ela só autoriza o exame no segundo trimestre. Então, você não pode. Aí, no primeiro trimestre, a gente coloca lá para poder ter alguma coisa. Coloca ultrassom obstétrica TN, ultrassom obstétrica com Doppler, ultrassom transvaginal, para poder você se dignar a ter pelo menos uns 30 minutos numa paciente, se tiver umas condições tranquilas de exame, porque se você pegar uma paciente obesa, de difícil execução, tiver num ambiente ruim, com aparelho antigo, você vai sofrer, vai medir aquela TN ali, acabou o exame, pronto, você deixou passar uma mielo na tua cara ali. Você deixou passar um monte de coisa que você poderia ter feito. O exemplo, então, o morfológico de primeiro trimestre ele tem que ser encarado como a TN ser um fator importante, um dos mais importantes, mas não é a única coisa. Eu tenho pacientes que eu já fiz, médica, em que o neném veio de outro colega e o neném não tinha a mãozinha, com 12 semanas ele já não tinha a mãozinha e chegou para a gente com 17 semanas sem a mãozinha. E aí eu pergunto para você, independente da discussão de interrupção, da licitude da interrupção ou não na gestação, se for meu filho com 12 semanas, eu quero saber se ele já tem ou não tem a mãozinha. Então, eu quero saber se ele já tem ou não tem todos os dedinhos, porque dá para ver. Alguns casos a gente não consegue ver,
por causa das condições técnicas, mas na maioria das vezes dá para ver, e isso demora, toma tempo. Então, como a Dani bem disse, assim, o exame, não adianta você dizer, ó, já aprendi, eu lembro bem do Eugênio falava isso é muito legal, já aprendi a medir rádio una, já sei medir tudo, então já posso fazer morfológico. Isso é o mínimo, qualquer um aprende a medir rádio una. Você tem que saber a patologia, você tem que saber a frequência, a prevalência, a discussão do desfecho disso que você está achando com a paciente, para se dignar a fazer um bom morfológico. Ah, não, estou fazendo um bom morfológico, olha, eu consigo ver tudo e consigo, pelo menos, detectar que esse neném tem alguma coisa errada no coração dele. Pô, você já fez um excelente papel. Legal. Agora, o que você não pode é, como a Dani mostrou ali, deixar passar uma mega bexiga, você subestimar uma informação e aí volta tardiamente. Basicamente era isso, eu não vou entrar mais na parte técnica, porque um monte de gente vai falar, dá para a gente discutir aqui durante mais 1 hora, não é, Dani? De cada coisa, mas eu queria fazer parabéns. Muito obrigada. Deixa eu só finalizar, parabéns pela sua apresentação, fantástica, e muito bom ter você aqui com a gente. Que bom. Queria fazer um pequeno comentário, que às vezes a gente fica fixado, a gente que é especialista em medicina fetal, fica fixado na importância de detectar o feto anormal, até porque hoje em dia a gente tem um monte de coisa que a gente faz terapia fetal. Mas, gente, não podemos subestimar a importância de dizer para a mãe que está normal. Porque a vasta maioria das vezes vai estar normal. E o peso, principalmente uma paciente que tem uma conhecida, que teve uma formação, que teve um feto anterior com uma formação, a importância de você dizer para ela, tem as 2 mãos, tem os 2 pés, tem uma cabeça com o crânio fechadinho. Isso é espetacular e é 98%, graças a Deus, das pacientes. Ok. Tá. Obrigado, Jair. Alguém mais quer fazer algum comentário? Cristo? Pode falar? Sim, esteja à vontade. Obrigado, professor. Você foi citado, tem direito à réplica. A réplica. Dani, nenhuma surpresa, excelente aula, super didática, gostei muito. Você pegou um tema muito grande, isso aí é um motivo para um curso inteiro, né? E você fez um resumo e mesmo assim uma aula completa, muito bem ilustrada e, enfim, com bastante didática. Essa sessão é basicamente voltada para os residentes. Eu acho que você deu deu um resumo da importância desse exame, da riqueza que a gente tem com esse exame, que é muito importante. Como o Jair falou, não é um exame simplesmente chamar de medida da translucência nucal, ultrassom, muito mais do que isso. É um morfológico. A gente tira muita informação desse exame. A gente vê a morfologia toda do feto nos diversos órgãos, diversas partes do feto, como você bem exemplificou. A gente rastreia várias aneuploidias, várias doenças, malformações, várias doenças genéticas. Acabou não entrando na sua aula no final por problema técnico, mas a gente consegue rastrear uma doença que é muito mais comum do que todas as que a gente acabou de falar, que é a pré-eclâmpsia, e a gente tem como agir para diminuir esse risco, para a gente diminuir a sua gravidade. Enfim, está de parabéns por causa disso. Obrigado pela brilhante aula. Uma coisa importante também que foi falada aqui é sobre a duração do exame, né? Esse é um exame que não dá para a gente ter pressa. Eu brinco com os residentes, às vezes é um exame que a gente pode fazer em 10 minutos, a gente pode fazer em 2 horas. Vai depender da posição do feto, vai depender das condições do aparelho, das condições da paciente. Então, e como é um exame muito rico, a gente consegue tirar tanta informação dele, e tanta informação importante que vai desenhar como é que vai ser o pré-natal dessa paciente, é importantíssimo a gente fazer com toda a calma. Então, muitas vezes o feto não está numa posição boa, a gente cansa de fazer isso na maternidade de escola. Ok, vamos respirar, libera a paciente, peça para ela dar uma volta, comer alguma coisa, volta daqui a 1 hora, a gente reexamina, revê e, de repente, do nada, a gente consegue terminar o exame em 5 minutos, completando o que estava faltando. Outra coisa importante que você falou em relação à gemelidade é impraticável, é inadmissível a gente fazer um exame de primeiro trimestre, nesse período de 11, 14 semanas, a gente não define cronicidade. E, infelizmente, o que mais a gente vê? A gente é referência para gêmeos lá na maternidade da escola e dá para contar nos dedos das mãos
quantos exames do primeiro trimestre vêm com que o colega se compromete com relação à cronicidade e à unicidade daquele feto. Outra coisa que eu achei interessante que você falou, parece meio piada, mas não é com relação algumas coisas, vou botar o exemplo do osso nasal, mas várias coisas relacionadas a vários marcadores que a gente vê no feto, no primeiro e no segundo trimestre. Por exemplo, o osso nasal. Alguns anos atrás, a gente fazendo exame, outros residentes, o osso nasal não tá, chegamos à conclusão que era ausente o osso nasal. A gente fez o exame e tudo mais, quando acabou o exame, o paciente começou a chorar, porque ela ficou com a impressão de que o feto não tinha nariz. E não é bem isso. Então, a gente tem que explicar bem o que é um marcador, o que significa aquilo, que é uma deformidade grosseira, como às vezes dá a impressão falar. Isso é N exemplos, né? Só nesse caso. E, como também foi frisado bastante, malformações graves, malformações importantes que muitas vezes a gente tem como intervir durante a gestação, salvando a vida ou melhorando as condições daquele feto, daquele indivíduo, é importante a gente arrastar nessa fase. Então, você falou da megabexiga, isso é importante, às vezes a gente tem como intervir. Mielomeningocele e hérnia diafragmática, então nem se fala, isso pode definir a sobrevida desse feto e as condições que esse feto vai nascer. E como também foi muito bem falado, a gente tem que se comprometer com o exame, dizer se o exame está normal. E quando tem uma coisa grosseira, a gente também tem que se comprometer. Por exemplo, a acrania, a anencefalia, a gente já vê nessa fase, vê muito bem nessa fase. Então, a gente já recebeu o exame, por exemplo, para fazer uma morfologia do segundo trimestre, um colega adentrou, botou acrania, questionado, volta com 20 semanas para confirmar. Isso é covardia com a paciente, isso não se faz, né? Ainda mais numa situação que está até previsto legalmente a gente fazer uma intervenção, uma interrupção da gestação, se a paciente desejar. Então, não vou me alongar mais, vamos tentar abrir também a palavra para os outros colegas, principalmente os residentes. Te parabenizar mais uma vez, Dani. Como eu disse, nenhuma surpresa, super didática, super completa. Parabéns. Obrigada, Cristos. Eu desde já, me convido para falar de pré-eclâmpsia, de rastreio da pré-eclâmpsia, quando vocês quiserem, que é o meu maior carinho. Ok. Obrigado, Cristos. Alguém quer fazer algum comentário? Alberto? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por ceder a palavra, professor Nilson. Mais uma vez, parabenizar ao Jair e toda a organização, Cristos, dessas aulas, sempre que eu posso, consta na minha agenda, é um evento já que eu me habituei a participar. Parabenizar a Dani, a quem eu tive a oportunidade de conhecer pai, conheço muito a mãe, enfim, quem eu efetivamente vi começar, e acredito que tenha colaborado um pouquinho, não nessa área, que não é a minha área específica. Aprendi muito com você hoje, viu, Dani, de como interpretar o exame que chega para a gente, que fazemos a clínica, né? Somos eminentemente clínicos, tá? E só isso realmente, professor, parabenizar e dizer que sempre que eu puder eu estarei aqui presente, porque sinto-me também como presente, como parte dessa escola, que é a minha escola de formação. Parabéns ao Cristos, ao Jair, a Dani, ao professor Nilson aí, ao nosso professor titular, professor Rezende, pela organização dessas aulas. Parabéns, Dani. Obrigado, Alberto. Diga lá. Então, Diga, Jair. Primeiro, dizer que tem vários comentários de vários colegas, né, parabenizando a Dani aí, o evento, né, parabéns. E eu queria dizer aqui que essa acho que é a nossa terceira sessão, né? Terceira ou quarta sessão, e a casa continua cheia, lógico, os palestrantes contribuem muito, mas a gente tem que parabenizar a nossa turma de residentes, quando é para bater, eu bato mesmo, mas hoje, olha, dando parabéns aos nossos residentes, espero que esse elogio sirva para continuar a casa cheia, né, pessoal? Não pode daqui para frente esvaziar, tivemos mais de 80 pessoas na sala, então estão todos de parabéns, muito legal. Estou gostando de ver, aí dá gosto da gente participar, da gente contribuir. Quando você está numa sala que tem 10 gatos pingados, aí você fica ali, vou falar para 10 gatos pingados, não adianta. E aí o palestrante se sente prestigiado, isso é muito importante. Parabéns a todos. Parabéns, professor, pela organização. Obrigada, professor Nilson. Obrigada, Jair. Obrigada aos residentes, meninos e meninas. Eu sei que vocês estão cansados, vocês trabalham. Calma, Dani, ainda não agradeci sua presença aqui. Eu sou rapidinha, eu corro.
Calma. Não, eu acho muito importante o que o Jair falou, na presença dos residentes, mas eu queria um pouquinho mais de detalhe, assim, da participação, né? Acho que vale a pena o residente participar mais, perguntar mais, né? Hoje, na hora do round lá na enfermaria, eu estava comentando com os residentes e falei, vocês não tenham vergonha de fazer perguntas, não. Pode fazer qualquer pergunta. Tenho certeza que a Daniele não vai se furtar e não vai reclamar que essa pergunta não procede ou se essa pergunta é muito básica para ser avaliada. Eu acho que todo mundo aqui está disposto, nós que somos tanto os palestrantes como os coordenadores, estamos aqui para trazer informação para vocês e aumentar o conhecimento de vocês. Então, nós estamos dispostos a responder até os questionamentos que vocês tiverem. Tá? Não envergonhem, não fique com vergonha de falar. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, tem uma pergunta aqui da Natasha sobre o rastreio de pré-eclâmpsia, mas eu acredito que isso deva ser tema específico de uma nova reunião, não é isso? Uhum. Acho que podemos Só abordar para esclarecer, no porque é tema bem específico. extenso, né? Ok, então, eu gostaria então de agradecer a Daniele, tá? A se dispôs a apresentar esse tema. É um tema que ela tem grande conhecimento, tem uma liberdade de falar, uma tranquilidade para falar, porque a gente fala mais tranquilamente quando a gente lida com o tema de uma forma muito mais tranquila e com conhecimento importante. Eu acho que gostaria, então, de agradecer a Daniele, tá? E agradecer a todos os presentes nessa reunião, né? Sobre esse tema, para assistir a Daniele falar. Daniele, você quer comentar mais alguma coisa? Eu já atropelei todo mundo, já agradeci todo mundo. Muito obrigada, professor Nilson, de novo, Jair, de novo. Bom ver todo mundo. Obrigada, residentes. Obrigada, Cristos. Estou disponível. Deixei meu celular aí no chat, minha coisa do Instagram. Quem quiser pode mandar pergunta depois que eu respondo. A única pergunta estúpida é aquela que a gente não faz. Eu aprendi na maternidade escola isso. Porque a gente não aprende. O Eugênio fala isso, aquela que você leva para casa. Só acrescentando, professor, sabendo que essa aula, se não tiver nesse momento no YouTube, a partir da manhã ela vai estar, ela está na nuvem, e a nossa TI coloca no YouTube da Maternidade Escola no nosso canal. Ok. Obrigado a todos, então. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.